Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu me chamo Pedro. Cara, hoje eu moro aqui nesse apartamento aqui em Goiânia. Tava aqui fazendo algumas automações para alguns canais meus, beleza? E decidi gravar esse vídeo por conta de que eu apliquei um conceito de um livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas e isso deu muito certo, tá? Não sei se minha câmera tá torta, mas se tiver, foda-se, tá? Qual que era o conceito que eu tinha aprendido? É o que? Se interesse pelas pessoas. Tem uma história dentro desse livro que eu achei muito interessante, que ela diz o seguinte: um homem, eu não vou lembrar aqui o nome do cara, mas um homem, ele cumprimentava todo mundo. Cumprimentava o porteiro, cumprimentava as pessoas do condomínio dele, os faxineiros, os jardineiros, cumprimentava todos, entendeu? E ele se interessava por essas pessoas. E, resumindo, no final da vida desse homem, ele foi muito bem acolhido, sabe, na sua velhice. E até diziam que no final de quando ele morreu, todo mundo ali não trocaria por nada, tipo, um minuto com ele por, sei lá, US$ 100, entendeu? Tipo assim, as pessoas elas pagariam US$ 100 só pra ter mais um minuto com aquele cara. Só pra vocês verem tanto que ele marcou aquelas pessoas. E eu comecei a entender isso, sabe? Comecei a falar, poxa, será que isso aqui é verdade? Será que tem como as pessoas, assim, realmente se interessar por você? Se interessar, assim, em tá fazendo amizade, em tá convivendo, em tá criando novos ciclos, entendeu? E isso mudou tudo, porque hoje eu apliquei um princípio, que é o quê? Você se interessar. E eu me interessei, sabe? E deu muito certo. Uma conversa que você tem com qualquer pessoa, no meu caso foi minha personal trainer, entendeu? E a gente tava conversando lá e tal, pá. A gente falou sobre viagem, a gente falou sobre final de semana, sabe? Tudo direcionado ao interesse daquela pessoa. E perceba, não é algo que você fala assim, ah, mas estou falando só das coisas que a pessoa gosta. Não, cara. Tipo, chega um momento que aquilo ali vira uma via de mão dupla. A pessoa, quando você começa a falar das suas coisas, a pessoa também começa a te ouvir, a te escutar e se interessar por você, entendeu? Então, tudo é uma via de mão dupla, no final das contas. E olha, tem um conceito que é um conceito social, certo? Que é o quê? Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Isso muda tudo. Por quê? A partir do momento que você entender que as pessoas do seu ciclo de amizade, todas elas têm uma nota, tá? Comece a analisar o comportamento dessas pessoas. Comece a ver, assim, começa a dar nota mesmo, sabe? Tipo, o fulano de tal, ele é nota 5. Por quê? Porque ele bebe, ele fuma e tal, ele tem um comportamento meio errado, fala da vida dos outros, então comportamento 5. Aí você vai lá e vê o Joãozinho, que também é seu amigo. Cara, você vai dando nota para essas pessoas, você vai ver que os mesmos comportamentos que eles têm, você também tem. Igual ontem, cara, eu tava pescando e eu tive um momento assim, eu me identifiquei assim, falei assim, cara, olha essas pessoas que eu tô andando. Falei, pô, cara, tipo assim, do jeito que eles falam, entendeu? Eu não tô julgando, mas eu também não tô, tipo, tirando o fardo de que, poxa, aquelas pessoas ali não são boa coisa pra mim, entendeu? E isso muda tudo quando você começa a enxergar isso. Você começa a entender que você é o responsável pelo seu ciclo de amizade. E se você entender bem esse conceito de se interessar pelas pessoas, você vai ver que tudo se conecta, entendeu? É uma frase de um livro, sabe, que eu tava lendo, que é o seguinte:
O pior ser humano do mundo é aquele que não se interessa pelas pessoas, aquele que não se importa com as pessoas. Imagina o seguinte, imagina, tipo, o pior ser humano, tipo assim, um cara que... Psicopata. Você acha que um psicopata vai se importar com o que a outra pessoa sente? A dor da pessoa? Não sente. Entendeu? Não vai se importar se a pessoa tá sofrendo. Da mesma forma, você. É essencial, cara, essencial você ter essa noção, sabe? Noção de que aquela pessoa que te atende, que abre a porta pra você, um porteiro, ou seja, o cara que te entrega a pizza do iFood, aquele cara é tão importante quanto você, cara. Eles só vivem em um mundo diferente. Não um mundo diferente, né? Mas uma perspectiva diferente da sua, entendeu? Mas aquele cara também já foi uma criança, entendeu? Todo mundo já foi uma criança. Então, você precisa entender, tipo assim, ei, não é porque eu tô querendo ser amigável. Não, é por conta de que é seu direito, entendeu? É igual você falar assim, uma virtude, né? Que muitas das pessoas falam, eu sou humilde, eu sou honesto. Cara, isso daí, você não tá fazendo mais do que sua obrigação, beleza? Ser humilde e ser honesto, ou seja, não pegar nada de ninguém, não roubar nada de ninguém, cara, é mais do que sua obrigação, beleza? Se você acha que isso daí é uma coisa que você vai... Pessoal, o fato é, quando você entende que quando você muda de ambiente, aquela frequência, aquelas pessoas que compõem aquele ambiente, elas vão te moldar. Então, se você vai para uma caminhada, se você vai, sei lá, fazer uma corrida, ou nadar, ou jogar um vôlei, entendeu? Todos esses ambientes carregam uma frequência, carregam pessoas. E essas pessoas carregam uma frequência. Ou melhor, o ambiente carrega pessoas e pessoas carregam uma frequência. Beleza? E a frequência é onde você se conecta, onde você consegue prosperar, entendeu? Por quê? É tudo comportamento. Se você começa a falar com pessoas muito intelectuais, se você tem 3 amigos intelectuais, pode ter certeza que você vai ser o 4º intelectual, porque você vai ser influenciado. E isso muda tudo, entendeu? Por quê? Se você é um cara que é o mais burro do seu grupo, pessoal, é igual uma sala de aula, sabe? Você tá ali, você pode tirar uma nota muito baixa, mas você vai olhar pro seu lado e vai ver que, poxa, devo melhorar para chegar no nível desses caras, né? O mais interessante de tudo não é somente as pessoas, mas sim as experiências, beleza? A experiência que você tem nadando, a experiência que você tem correndo, a experiência que você vai conseguir quando você praticar um esporte novo. Cara, eu tive uma experiência de jogar sinuca. Toda segunda-feira eu jogo sinuca. Hoje é segunda-feira, mas eu não joguei porque meu colega não foi, mas toda segunda-feira a gente joga uma sinuca e eu percebi uma coisa. No jogo de sinuca, presta atenção, nas coisas simples. A maneira que você bate na bola branca afeta se você pode matar ou não a bola que você tá querendo. A maneira que você... Cara, eu acho que isso é a segunda lei de Newton, né? Não sei. Que um objeto que... A maneira que você bate num objeto influencia o outro, sabe? Não sei como é que... Se é a segunda lei de Newton, whatever. Na natação, cara, eu tive uma experiência incrível também. Que é o quê? Você nada... Bons nadadores, eles focam muito no movimento, na qualidade do movimento e na respiração. Pronto.
que eu tirei desses dois cenários, dessas duas experiências? Primeiro, na sinuca. Se você começa uma conversa pensando somente em você, não se importando como que você vai atingir outra pessoa, qual que é a perspectiva que eu quero passar, minha para outra pessoa, você não vai conseguir. Beleza? Porque todas as pessoas estão interessadas nelas mesmas. Então, também do livro do Dale Carnegie, que é o quê? As pessoas, elas não estão querendo te servir, entendeu? Você não é que você vai falar assim, hoje eu quero jogar tênis. Não é que você quer jogar tênis, você precisa encontrar umas pessoas e convencer elas que hoje é o dia certo de jogar tênis, entendeu? Que elas vão melhorar suas tacadas, etc. Tudo pela perspectiva da pessoa que tá conversando com você, seu interlocutor. Tudo na perspectiva deles. Nada sobre eu quero, sobre o que a pessoa quer. Então, isso daí eu aprendi na sinuca, tá? E na natação, é o quê? Modele quem tá nadando muito bom, que é o melhor da natação. Porque eu só percebi que pessoas que nadam muito tempo e nadam bem, elas focam muito na qualidade de movimento e na respiração por conta de que eu vi com meus próprios olhos elas nadando. Aí eu percebi, poxa, eu nado tão rápido, vou começar a nadar mais devagar e focar a atenção aqui na minha respiração. Puf! Nadei uma piscina inteirinha sem botar o pé no chão. Aí você pensa, nossa, mentira. É verdade, cara. É tudo sobre experiência, tá? Do mais, é isso, beleza? Espero que tenha servido aí de grande valia pra quem assistiu até o final. Tamo junto. Se inscreve no canal.